Os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe alguma comida? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhe digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Versículo 39 diz assim: Muitos samaritanos daquelas cidades creram por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nessa noite. Eu quero que você fique atento a essa palavra. Essa palavra é uma palavra que é uma sequência. A primeira palavra é no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 26, que vai falar sobre a salvação de uma mulher samaritana, uma mulher que o texto diz que ela vai no poço cerca de 12:00 para buscar água. E 12:00, irmãos, o sol, nós estamos falando de um sol do deserto, né? O sol está no meio, no seu auge, no jeito mais forte de se queimar uma pessoa é o 12:00. E nesse sol do 12:00, essa mulher sai para pegar água, e não é comum uma mulher naquele tempo, nem no nosso tempo, sair 12:00 para buscar água no poço. Mas é muito interessante que essa mulher sai para buscar água. É isso que vocês vão perguntar: pastor, por que essa mulher vai buscar água? Porque provavelmente essa mulher não queria encontrar com ninguém. Essa mulher não era benquista na cidade. E por que ela não é benquista na cidade, pastor? Por que ela não é bem vista? Por que as pessoas não gostam dela? É muito claro. Quando você vê a conversa dela e de Jesus, Jesus expõe o pecado dela. E qual a exposição do pecado que essa mulher já tinha 5 maridos. E agora o que essa mulher está, não é dela. Jesus está dizendo: olha, o marido seu, que você está, não é seu, esse marido é de outra pessoa. Esse era o pecado dela. Mas é muito interessante você estudar e ler, porque Jesus expõe esse pecado, mas não expõe esse pecado para poder tirar um sarro dela. Olha lá o que você está fazendo, como muitas pessoas aí faz. Expõe nossos erros para brincar com eles. Não, Jesus também não expõe esse pecado para apontar como alguém que quer julgar. Não, Jesus não expõe esse pecado para isso. Pelo contrário, Jesus, como médico, ele expõe esse pecado porque ele precisava curar essa mulher. E como se cura uma pessoa, pastor? Se cura uma pessoa quando você expõe para limpar e para sarar uma ferida. A Bíblia Sagrada nos diz que esse encontro de Jesus com essa samaritana é um encontro que começa como quem não quer nada. Jesus pede ela água, ela fala assim: eu não vou te dar água, porque você sabe que nós judeus, que nós samaritanos não conversamos com judeus. Aí Jesus se revela a ela, ou tenta se revelar dizendo: olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água, porque a água que eu tenho é uma água viva. Essa água que você bebe hoje, e daqui a pouco volta a ter sede, mas a água que eu tenho, essa água viva que eu carrego, você nunca mais voltará a ter sede. Não é uma água natural que Jesus está dizendo aqui, Jesus está falando sobre uma água espiritual. A Bíblia Sagrada nos diz que essa conversa com essa mulher
vai indo muito a fundo, até chega um momento que ela fala: olha, eu quero dessa água. Jesus fala: vai buscar os seus maridos. Jesus expõe o seu pecado. Aquela mulher então entende que a exposição daquilo que elas têm feito, ela falou: verdadeiramente quem pode expor e saber aquilo que eu tenho feito não é alguém natural, você é o Cristo. E a Bíblia Sagrada fala que essa mulher, então ela larga o cântaro, larga a vasilha de água, o seu balde, e ela vai para a cidade. Aí eu te pergunto: essa mulher não foi buscar água? Foi. Então por que ela não bebeu da água que ela buscou? Ela não foi buscar água, por que ela não tirou a água? Porque verdadeiramente o que ela precisava não era a água daquele poço. Isso aqui, irmãos, é algo grandioso. Isso aqui dá um livro, irmão Wagner. Porque quantas pessoas saem pelas ruas procurando uma alegria, e a verdadeira alegria está aqui contida no meio nosso Senhor Jesus Cristo. A realidade é que todos nós um dia caçamos essa alegria, e por isso nós paramos aqui, porque aqui com Jesus nós conseguimos encontrar a verdadeira alegria. Não num bar, não numa festa, não nas drogas, não num vício, não num cigarro, não nisso. Nós encontramos a verdadeira alegria em Jesus. Jesus é o único que consegue ficar dentro de um coração quebrantado. Jesus é a única coisa que nos falta e que nos preenche. Eu vejo muitas pessoas, esse dia eu estava vendo umas pessoas palestrando, e eu vi um homem, né, conhecido como Primo Rico. É alguém que fala de investimentos, muito conhecido no meio dos investimentos, e ele falando: um homem muito rico, muito rico. Eu achei que quando eu ficasse rico, eu ia conseguir preencher esse vazio. E ele fala que ele ficou muito rico, e não preencheu o vazio. E o vazio continuava lá. E aí então ele conheceu Jesus, e ele entendeu que só Jesus preencheu aquele vazio que ele carregava por tanto tempo. O dinheiro não conseguiu preencher. O dinheiro é só uma água desse balde. Mas é muito interessante, porque essa mulher entendeu que só tinha algo que podia preencher o vazio que estava dentro dela: a sede que ela tinha, Jesus Cristo. Então ela abandona aquele cântaro e ela vai para a cidade. E é nesse momento que começa a história que nós lemos. Porque quando ela abandona aquele cântaro, ela vai para a cidade. O texto diz: chegaram os discípulos. Aí você vai falar: pastor, os discípulos não andavam com Jesus? Sim, andavam. Então por que os discípulos não estavam ali com Jesus? Aí nós temos que voltar no texto, versículo de número 8. O versículo de número 8 fala que os discípulos foram comprar pão na cidade. Olha aqui, já está aqui, ó. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Em outras traduções está dizendo comprar pão. Os discípulos tinham ido na cidade comprar comida, e Jesus ficou ali esperando a mulher que havia de chegar. Jesus sabia que essa mulher ia chegar. Jesus estava ministrando para essa mulher. Quando acaba a ministração, a mulher sai e os discípulos voltam. Aí o discípulo volta com o quê? Com a comida que ele tinha ido comprar. Aí o texto diz que agora Jesus está sentado no poço, a mulher saiu, e os discípulos chegaram com a comida, e agora os discípulos estão insistindo: Jesus, nós trouxemos a comida, nós fizemos pães, o senhor não vai comer? Mas a visão de Jesus não estava sobre a terra. Jesus está olhando além daquilo que estava aqui. E Jesus é uma representação de um homem que está vinculado com Deus. Quando nós olhamos essa história, nós vemos 3 personagens, se assim eu posso dizer. O primeiro personagem, Jesus Cristo. O segundo personagem, os discípulos. E a terceira personagem, a mulher. E eu quero que você entenda essas personagens aqui desse texto, para que você compreenda essa mensagem. Jesus é alguém que está vinculado com Deus. O discípulo é alguém que está vinculado com as coisas da terra. E aí do outro lado tem uma mulher que está pecadora, que precisa de alguém que lhe fale de Jesus. Alguém que ainda está cego pelo pecado. Os discípulos estão: Senhor, o Senhor não vai comer do pão, da comida que nós trouxemos? E Jesus fala: a minha comida é algo que vocês ainda não conhecem. Os discípulos não compreendem, e eles perguntam: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer enquanto nós estávamos fora? Jesus vê a perturbação no coração deles, e Jesus fala: o meu comer
o meu alimentar é quando eu faço a obra do Senhor, é quando eu faço a obra daquele que me enviou. É isso que sacia a minha vida, é isso que sacia a minha fome. Deixa eu abrir um parênteses aqui para que você entenda essa palavra, para mim não estar pregando ao vento. Jesus, como alguém espiritual, sabia que a alegria dele não estava nos bens ou naqueles pães que ele trazia. Jesus sabia que o bem maior e a alegria dele estava quando ele fazia a vontade do Senhor. E qual era a vontade do Senhor? Alcançar os perdidos, alcançar as pessoas que ainda não conheciam Deus. Se você ler essa mensagem, você vai ver que Jesus vai tentar falar para os discípulos e mostrar essa mensagem. Jesus vai para os discípulos e fala: eu sei que vocês não estão compreendendo, mas deixa eu falar por parábola para vocês. Vocês dizem: os campos estão verdes, e daqui a 4 meses eles estarão maduros, e então haverá o momento da colheita. Mas eu vos digo, os campos já estão brancos, os campos já estão maduros, já está na hora da colheita. Vocês não perceberam, mas já está na hora da colheita. Irmãos, presta atenção aqui, porque o discípulo ainda está focado no pão, o discípulo ainda está focado na comida, mas Jesus está olhando além do pão, além da comida. Jesus está olhando para aquelas vidas que precisavam ser salvas. Pastor, abre o mistério, deixa eu abrir para que você entenda. Tem muitas pessoas que estão andando por esse mundo atrás da comida, muitas pessoas que não entenderam o verdadeiro motivo pelo qual Deus os salvou. Você talvez não entendeu o seu verdadeiro propósito de estar aqui nesta noite. Qual o verdadeiro propósito, pastor? Deus te chamou para que você ganhe almas para Ele. A realidade é que os campos estão brancos. Que campo é esse, pastor? A realidade é que tem muitas pessoas sedentas por Cristo, muitas pessoas que precisam de Cristo, mas muitas vezes nós estamos como os discípulos, nós estamos procurando só aquilo que sacia a nossa fome carnal. Muitas vezes nós estamos como os discípulos, nós estamos olhando só para aquilo que é natural, só para aquilo que está ao nosso redor, e nós precisamos nos saciar. E deixa eu dizer algo para você, algo que eu, orando ao Senhor e lendo essa palavra, ai meu Deus do céu, como eu apanhei naquele quarto. Por quê? Porque você vê os discípulos andando, e eles vão buscar o que? Pão. Quem busca pão, irmãos, está preocupado com outra pessoa, não está preocupado com si mesmo, alimentar a sua carne. Quantas vezes nós saímos de casa, sabe, e achamos que nós estamos indo para o trabalho só para ganhar um dinheiro. Não, Jesus quer que você seja bênção naquele lugar. Talvez tem pessoas naquele lugar que precisam alcançar a salvação. Você talvez não sabe, mas foi Jesus que te colocou naquele lugar, porque alguém precisa ser salvo. Eu ministrava essa mensagem hoje no meu serviço, por volta de 12:00, e estava eu e um amigo, só nós dois numa sala, e nós chorávamos juntos, dizendo: os campos estão prontos, o que nos falta é ceifeiros. Jesus diz: orem para que o nosso Deus mande ceifeiros, que a realidade é que os campos estão brancos. O que falta é que alguém que queira ministrar a palavra. Pastor, nós estamos numa cidade idólatra. Nós estamos numa cidade, pastor, que a maioria das pessoas acreditam em santos. E com todo respeito à religião católica, pastor, é muito difícil, sabe por quê? Porque 70% dessa cidade são católicos, e são católicos, igual algumas pessoas dizem, roxo, pastor. Isso não era para ser dificuldade para nós cristãos evangélicos, que cremos na mensagem clara do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso não era para olhar e falar: nossa, olha que obstáculo. Pelo contrário, era para nós olharmos e dizer: nossa, quer dizer então que o nosso campo é maior do que a outra cidade? Quer dizer então que tem mais pessoas aqui para ser salvas? Quer dizer então que a minha colheita será maior? Porque quanto maior temos de plantação, maior será a colheita.
Nós temos que olhar para a cidade e dizer: essa cidade será toda do Senhor Jesus. Jesus olha para o discípulo e fala: vocês têm que parar de pensar em pão. A minha verdadeira alegria é fazer aquilo que o Senhor me mandou. Eu não quero pão. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é sobre um pão, uma comida. Jesus está dizendo: eu não quero as coisas dessa terra, eu preciso me envolver mais com as coisas do céu, porque essas coisas dessa terra não vai me trazer alegria. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu quero que você pare e depois vá na sua casa e medite. Qual foi o tempo que você passou, que você mais esteve alegre? Tenta depois na sua casa, tentar memorizar, voltar o tempo e você pensar qual o momento da sua vida que você mais ficou alegre. Você vai ver que esse momento que você mais ficou alegre, ou mais se sentiu bem consigo mesmo, foi quando você estava trabalhando para Cristo, fazendo a obra de Deus. Porque quando nós estamos entregando de corpo e alma para o Senhor, realmente nós estamos completos. Jesus está dizendo para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a boa obra, é concluir aquilo que Ele me passou para fazer. A minha comida não é sobre pão, eu não vim para a terra por causa de pão. Algumas pessoas acham que veio para essa terra para ficar rico e fica correndo atrás da riqueza para um lado e para o outro. Não, não é sobre isso que estamos aqui. O nosso propósito aqui é maior do que isso. O nosso propósito aqui é adorar a Deus, é buscar a Deus, é mostrar para outras pessoas o caminho da verdade, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Cristo. Sabe o que é interessante? É interessante que aquela mulher que saiu, qual mulher, pastor? A mulher que, se fosse hoje, ninguém dava nada para ela. Uma mulher samaritana, uma mulher que já tinha 5 maridos, uma mulher que estava com um 6º marido que não era seu. Aquela mulher entendeu a mensagem de Deus. Aquela mulher compreendeu o verdadeiro mensagem que Jesus queria passar para ela. E aquela mulher vai à cidade. Qual cidade? A mesma cidade que eles foram comprar pão. A mesma cidade que eles foram comprar pão. Aquela mulher entra, mas a mulher não estava focada no pão. A mulher estava focada na mensagem que Jesus tinha declarado sobre a vida dela: eu saciarei a sua sede, porque eu tenho água viva. E essa mulher começa a ministrar essa mesma mensagem dentro daquela cidade, dizendo: olha, eu conheci o Messias, olha, eu conheci o Messias, olha, eu conheci o Messias. Sabe o que o texto diz? 12 discípulos entraram na cidade, cegos por causa de pão, e voltaram só com pão na mão. Mas aquela mulher saiu com a mensagem: eu conheci o Messias, você precisa conhecer o Messias. Eu conheci o Messias, você precisa conhecer o Messias. E daqui a pouco muitos creram nelas. Muitos creram na mensagem daquela mulher. Jesus está dizendo: os campos estão brancos. Olhe, abre os olhos e vejam. Olhe e vejam. Eu imagino aqueles discípulos levantando os olhos, irmão Rogério olhando, e daqui a pouco vem a mulher que acabou de ser ministrada por Jesus. Vem aquela mulher andando, de repente aquele discípulo olha e vê só aquela mulher, e aquela mulher vem caminhando. Logo após aquela mulher veio um monte de homens, mulheres, crianças, chegando até Jesus ao poço. O que é isso, pastor? É alguém que entendeu realmente a mensagem de Cristo, e de pregar o evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. É sobre alguém que entendeu a mensagem do evangelho. Não é estancar em mim o sangue, mas o sangue passa por mim, para que outras pessoas sejam curadas, libertas, santificadas. Aquela mulher entendeu a verdadeira mensagem. Aquela mulher entrou na cidade e começou a falar: eu conheci o Messias. O Messias está lá no poço. Eu conheci o Messias está lá no poço. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa falar para alguém: eu conheci um Deus que mudou a minha vida e vai mudar a sua vida. Eu conheci um Deus que está mudando a minha história. Eu conheci um Deus que está mudando a vida da minha família. Você precisa conhecer esse Deus. Aonde Ele está? Está lá no poço. Sabe o que eu gosto? Eu gosto desse versículo de número 39. Já estou acabando.
Versículo de número 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E ele me disse tudo o que eu tenho feito. Sabe, deixa eu dizer algo para você. O testemunho da mulher mudou a vida de muitos samaritanos. Por quê? Porque através da mensagem que ele passou para a mulher, deixa eu dizer algo para você, entenda, Deus já te passou a mensagem. Você não está saindo daqui, não, você já conhece um pouquinho de Deus, é sobre isso. Aquela mulher não ficou 3 dias, 10 dias, 5 anos, 20 anos, não entenda isso. Aquilo que você tem, aquilo que Deus já te deu, já pode mudar a vida de muitas pessoas. A Bíblia Sagrada nos diz que aquela mulher chega lá e ministra a vida daqueles homens, e o pouco que ela sabia, o pouco momento daquele encontro, fez com que muitas pessoas crescem em Jesus. Oh glória, aleluia! O pouco que ela sabia fez que muitas almas crescem em Jesus. Aí essas almas vão, convida a Jesus. Nós não queremos ouvir o Senhor só aqui, vamos para a cidade, entra para a cidade, o Senhor está fora da cidade, entra. O texto diz que ele fica lá mais 2 dias. 2 dias ele fica lá. E agora os homens, diz a mulher, versículo 42, e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Aleluia, aleluia. Entenda algo, aleluia. Você vai fazer só um convite, você precisa vir na igreja de Assembleia de Deus Cristo é Vida, porque Deus tem um encontro com você lá. Você só precisa vir naquele culto de domingo, porque Deus vai mudar a sua vida. Quando eles chegarem aqui e participar do culto, você vai ver o que Deus vai fazer na vida deles. Agora não é a palavra da mulher, agora não é a palavra de Jesus, agora é a palavra daqueles que foram impactados por Jesus. E a palavra deles disseram à mulher: agora nós cremos, não somente pelo aquilo que você disse, aleluia, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. É quando alguém vai ter um encontro verdadeiro com Cristo e se rende ao Senhor. E ele fala: não é pelo aquilo que o irmão Wagner falou. Não estou indo na igreja mais pelo seu convite, irmão Wagner. Sabe por quê? Porque agora eu conheço a Deus. Não é mais pelas suas palavras, irmão Rogério, é porque agora eu conheço o verdadeiro Deus, e eu sei que Ele é o Salvador da minha vida. Agora eu não vou deixar Ele, não vou abandonar Ele, sabe por quê? Porque eu sei que é Ele que eu preciso. Irmão, deixa eu dizer algo para você, eu estou acabando. Eu falei para você que tem 3 tipos de pessoas aqui. A primeira pessoa é Jesus, alguém que está focado. A segunda pessoa são os discípulos, pessoas que estão pensando no mundo, em coisas materiais. E o terceiro personagem é a mulher, alguém que precisa ser salva. Você precisa entender quem você é nessa história. Se você é o discípulo que só está focado com as coisas do mundo e quer saciar somente a sua vontade, somente os seus desejos, ou se você é Jesus, que está disposto a sacrificar os seus desejos, sacrificar o pão, sacrificar a sua vida em prol do reino de Deus e ministrar sobre outras vidas, porque nós não sabemos, irmãos, mas talvez a alma que você ganha ali fora, aleluia, pode ser o próximo pastor de uma igreja. Você não sabe, mas talvez a próxima alma que você ganhar ali fora, ministrando a palavra, pode ser alguém que vai ganhar multidões. Jesus ganhou uma mulher, e aquela mulher ganhou toda a Samaria para Jesus. É por isso que nós precisamos semear. Eu quero que você coloque os vossos pés. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelas essas pessoas que estão aqui. Você coloque sobre os vossos pés por um momento. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, Senhor, pelos teus filhos, meu Pai, que estão aqui nessa noite, Pai. Pai, o Senhor não mandou aqui à toa, meu Pai, mas o Senhor mandou aqui, meu Pai, Senhor, diante dessa palavra. Pai, que eles sejam, meu Pai, mensageiros do Senhor.
Pai, que a palavra, meu Pai, que o Senhor diz em Marcos, no seu capítulo de número 16, versículo 15 e 16, ide por todo mundo, preguei o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo, que se cumpra na vida dos teus filhos que estão aqui, desses que estão nos ouvindo, meu Pai, pela internet, Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra se cumpra, meu Pai, Senhor, na casa, meu Pai, na família, Pai, e que esses homens, meu Pai, Senhor, sejam bênção para a vida de outras pessoas, que muitas pessoas, meu Pai, venham se render, meu Pai, ao Senhor, e que elas, meu Pai, Senhor, venham ouvir, meu Pai, Senhor, as palavras do Cristo, e ver, meu Pai, falar, meu Pai, é verdadeiramente este o Salvador do mundo, este o Salvador da minha vida, e ela venha se render ao Senhor. Pai, hoje, meu Pai, Senhor, nós oramos, meu Pai, capacita, meu Pai, os teus servos, capacita as tuas servas, que eles saiam daqui com essa mensagem, Pai, eles são os, meu Pai, os verdadeiros, meu Pai, colhedores, meu Pai, Pai, nós sabemos que os campos, meu Pai, Senhor, estão brancos, nós sabemos, meu Pai, Senhor, que os campos estão brancos, meu Pai, então envia esses ceifadores, meu Pai, a colher, meu Pai, aquilo que está lá fora, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, faça isso, meu Pai, Senhor, com os teus filhos, meu Pai, oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, irmãos, glórias a Deus. Irmãos, nós estamos acabando o culto. Deixa eu dizer para vocês, nós estamos com um ministério de evangelismo muito grande na igreja. Nós vamos fazer o café com obreiros, no sentido de evangelizar essa cidade. Pastor, o senhor parou? Não, nós não paramos, nós vamos arrumar a igreja, porque nós vamos preparar essa igreja para aquilo que o Senhor vai trazer. O Senhor tem nos dado uma palavra, dizendo, prepara os celeiros, porque vai vir uma grande colheita. Eu quero falar para você, nós vamos preparar esta igreja para uma colheita que o Senhor vai trazer. Vai ter um grande ministério de evangelismo nesta cidade, e esse ministério de evangelismo vai sair da Assembleia de Deus Cristo é Vida. Nós iremos, aleluia, arrebentar as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Nós iremos em oração, em buscar, nós iremos arrebentar a porta do inferno e arrancaremos cativos de lá. Grande vai ser neste lugar o ministério de evangelização, grande será. Nós iremos, deixa eu dizer para você, o café com obreiros não acabou, nós estamos só trabalhando. Esse final de semana nós iremos arrumar, e nós iremos colocar aquela bancada aqui já em nome de Jesus, e nós iremos fazer da igreja uma igreja maior e mais abençoada em nome de Jesus. E após preparar, nós voltaremos no ministério de evangelizar. Amém? Irmãos, deixa eu dizer para vocês, ontem, irmão, ontem nasceu o Ezequiel. Ezequiel, irmãos, é a bênção do irmão Wagner, a nossa irmã e amada Sueli, que ganhou aquele menino maravilhoso. E eu queria hoje, nesse momento, nessa oportunidade, pedir você, juntamente comigo, para a gente orar pelo Ezequiel. Se você pode, por um momento, vamos orar por essa bênção, porque eu creio que, como o nome já diz, aleluia, vai ser um grande homem de Deus. Vamos orar e declarar isso na vida dele. Só por um momento você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Pai, Senhor, por Ezequiel, que a mão do Senhor, Pai, esteja sobre a vida dele, esteja também, meu Pai, com a Sueli, a sua mãe, fortaleça ela, meu Pai, Senhor, e capacite ela para que ela possa cuidar, meu Pai, Senhor, do Ezequiel. Pai, nós oramos, meu Pai, Senhor, e profetizamos,
Pai, que assim, meu Pai, como nome, meu Pai, Senhor, venha como nome de peso. Eu oro, meu Pai, para que esse menino seja uma bênção sobre essa nação, seja um grande homem, meu Senhor, do Senhor, Pai, e que o Senhor venha usar ele da sua forma, de uma forma tremenda, meu Pai, neste lugar. Pai, nós oramos, meu Pai, Senhor, e abençoamos ele, Pai. Pai, aonde, meu Pai, ele estiver, que o Senhor possa agora, meu Pai, Senhor, abraçar, Pai, guardar ele, Pai, manda anjo, meu Pai, Senhor, desde já, meu Pai, para cuidar, meu Pai, Senhor, do Ezequiel, guarda a sua direita, guarda a sua esquerda, Pai, guarda a frente, guarda as costas, guarda, meu Pai, Senhor, o teu filho, Pai. Nós oramos, meu Pai, Senhor, e abençoamos eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Wagner, meu Pai, o Sueli, Pai, e o seu filho, meu Pai, seja grandemente abençoado, Pai, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, pela sua família, e dar um encerramento do culto, mas antes de orar, eu quero falar para você, irmãos, na sexta-feira eu falo melhor, na sexta-feira, pode deixar aí, Cauã, na sexta-feira eu falo, tá bom? No sábado, irmãos, antes de acabar, eu quero falar que sexta-feira tem culto, começando às 7h30, tá bom? Não esqueça, sexta-feira é grande culto do Senhor. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, abençoe, meu Pai, os teus filhos, guarda eles, meu Pai, que a mão do Senhor, Pai, esteja sobre a vida deles, esteja sobre a casa, esteja sobre as famílias, que eles, meu Pai, Senhor, recebam, meu Pai, Senhor, do Senhor, Pai, guarda a segurança, Pai, e as bênçãos, Pai, assim como Deuteronômio diz, meu Pai, que as bênçãos alcançarão os teus filhos, eu profetizo isso sobre a vida deles, que as bênçãos, meu Pai, alcancem, meu Pai, Senhor, a casa deles, a família, Pai, em um nome de Jesus, Pai, que eles saiam daqui, meu Pai, guardados e abençoados. Assim eu oro e profetizo, meu Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Amém? Glórias a Deus. Façam com as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas por todo sempre. Você que vai morar no céu, diz amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor e deseja a ele uma semana abençoada em nome de Jesus.